Graças e paz, família IBJO, quem fala é o seminarista Johnny, e hoje vamos dar continuidade ao nossa série de estudos voltados para o mês da família. Amém? A primeira coisa que eu queria dizer é que Deus continue abençoando a sua família, Deus continue abençoando o seu lar. Cada vez mais a palavra do Senhor habite ricamente dentro do seu coração e de todos os seus familiares. Amém? Meus amados, todo esse mês de maio nós estamos com algumas atividades voltadas para o mês da família. Nós temos aí para essa semana, primeiro para esse dia, a leitura do livro de Provérbios, capítulo 7. E para essa semana, ao sábado, nós vamos estar aí fazendo uma dinâmica bem bacana, que está voltada a personagens bíblicos, onde você, junto com a sua família, vai estar aí se caracterizando de um personagem, ou de uma família, ou de vários personagens da Bíblia, onde você vai estar retratando no seu figurino, nos seus trajes, certo? Aquele personagem, e depois você vai estar trazendo uma breve reflexão ou uma breve explicação de qual foi o motivo, o que lhe motivou, o que lhe levou para abordar aquele personagem. Amém? O nosso mês da família tem como título Família Vivendo o Reino de Deus. Se encontra lá em Josué, capítulo 1, e versículo 8. No estudo de hoje, nós vamos abordar um tema bem interessante, que é o seguinte: cuide para não me esquecer. Pessoal, isso não é uma declaração de amor. Isso é Deus falando ao seu povo, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, certo? Nós vamos mais para frente destrinchando esse texto e vamos abordar alguns outros aspectos, mas guarda essa mensagem. Cuide para não me esquecer. O texto base, Deuteronômio 6, versículos de 10 a 14. Salmo 106, versículo 21, diz: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, fizera maravilhas no Egito. Amém? Meus amados, vamos relembrar um pouco, vamos recapitular um pouco o que tratamos na terça-feira, e tínhamos algumas orientações que, se fôssemos seguindo, fôssemos trabalhando, se fôssemos perseverando, a nossa família ela ia verdadeiramente sobreviver em meio a toda e qualquer dificuldade que viera a estar caindo sobre ela. E a primeira coisa que eu devo amar, pois o Senhor. E amar não num significado pequeno que nós às vezes traduzimos de gostar de alguém, mas amar de se entregar, de se doar, de verdadeiramente estar aberto e disposto a exercer tudo aquilo que aprendemos no segundo ponto, que é na palavra de Deus, que devemos o tempo todo ensinar a palavra de Deus. Porém, para ensinar, nós precisamos conhecer. Para ensinar, nós precisamos verdadeiramente ter um conhecimento da palavra. E o terceiro ponto é guardar de não esquecer do Senhor. E é esse ponto que a gente vai trabalhar hoje. Amém? A introdução, no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 10 a 14, Deus está revelando ao povo, Deus está dizendo ao povo que o lugar aonde eles estavam entrando estava pronto, tinha tudo. O lugar tinha poços onde eles iriam beber água, onde eles não tinham cavado. Tinham casas
onde eles iriam habitar, ao qual eles não tinham construído. O lugar verdadeiramente estava pronto. Eles só teriam que manter esse lugar preservado e lembrar quem colocou eles ali dentro. Porque se formos ler um pouco mais para frente, nós vamos ver que o povo, antes de entrar na terra prometida, passou por algumas situações. Temos ali a queda, né, das muralhas de Jericó. Nós temos várias situações ao qual Deus foi quem guiou o povo. Pois é aí que vamos entrar no estudo de hoje. Deus está falando ao povo e também a nós nessa noite de hoje. Cuidado para não me esquecer. Às vezes, quando tudo está tranquilo, quando não tem uma casa para construir, quando não tem um muro para derrubar, quando não tem um inimigo a estar combatendo, às vezes a gente tende a esquecer de Deus. Lamentavelmente, esquecemos desse Deus Todo-Poderoso, tão quanto o povo no deserto. O povo no deserto todo dia era sustentado por Deus, descia pão do céu, a água saía da fonte. Mas virava e mexia, o povo murmurava contra o Senhor. Virava e mexia, o povo estava questionando a Deus. E aí nós temos uma pergunta: o que fazer para que esse esquecimento não venha? O que fazer para que esse esquecimento ele venha sair de dentro de mim? Eu não venha me esquecer de todos os benefícios que Deus fez na minha vida, em detrimento a alguma situação que eu esteja passando. E aí, eu pergunto a você, o que fazemos quando não queremos esquecer de algo? Aí alguém já vai estar aí dizendo, eu anoto, eu tomo nota, o que eu não quero esquecer, eu faço um bilhetinho e deixo ali guardado. Verdade. Porém, isso não vai fazer com que você não esqueça. Isso vai fazer com que você lembre que anotou em algum lugar a informação que você quer. Mas a informação você não vai saber. Às vezes a gente esquece a senha do banco, não é verdade? Mas a gente tem ela anotado em algum lugar. Então nós lembramos que temos anotado, mas não lembramos o que é. Então, se de fato não queremos esquecer de algo, devemos estar constantemente pensando nesse algo. Por exemplo, eu tenho certeza que você não esquece a conta que tem que pagar, a fatura do cartão, o aluguel que está próximo do vencimento. Por quê? Porque você está constantemente pensando em como pagá-lo. Da mesma forma, para nós não nos esquecermos de Deus, devemos estar pensando, estudando, meditando, lendo, falando a respeito da sua palavra e das obras que ele tem feito. É isso que deve habitar ricamente dentro de cada um de nós, para que nós não venhamos a esquecer de Deus. Lá em Oséias diz que o povo padece, perece, passa dificuldade, porque lhe faltou conhecimento das Escrituras. É o que nos falta hoje. Nos falta nós abrirmos o nosso coração e verdadeiramente nos enchermos ou preenchermos da palavra de Deus. Vimos que para eu não esquecer do Senhor, para que você não esqueça do Senhor, para que nós não venhamos a esquecer do Senhor, é preciso estar estudando a sua palavra.
Nesse momento eu queria trabalhar com vocês 3 perguntas. E se estivermos estudando essas perguntas, se estivermos trabalhando essas perguntas, provavelmente fará com que nós não nos esqueçamos do nosso Deus. Primeira pergunta: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia para você? O que significa a Bíblia na sua vida? Será que nós temos propriedades para responder isso? Será que se alguém perguntar a você hoje o que é a Bíblia para você, simplesmente você vai dizer é a palavra de Deus? Será? Porque para nós não esquecermos do Senhor, nós temos que estar estudando a palavra dele, meditando a palavra dele. E quando nós estudamos, meditamos essa palavra, nós estamos preparados para fornecer para as pessoas a verdade que está contida nas Escrituras. Nós temos que estar preparados a responder qualquer situação que diz respeito à minha fé e à sua fé. E a Bíblia? Por que você crê na Bíblia? Simplesmente porque o seu pai vai para a igreja e leva você, e lá você escutou que precisa crer na Bíblia. Mas por quê? Por que você crê na Bíblia? Por que nos é ensinado a ler e a aplicar as Sagradas Escrituras? Meus amados, se cada dia nós viermos a responder essas perguntas dentro do nosso coração, nós vamos ver que não vamos conseguir. Até se quiséssemos, tentássemos esquecer do Deus Todo-Poderoso, nós não conseguiríamos. Vamos ver por quê? O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros, e ao todo são 66, e se dividem em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento existem 39 livros, e o Novo Testamento 27. Eu creio que na sua aula de EBD, com seus professores, nosso professor Diácono Marcos, Diácono Daniel, nossa professora Luciana, dos jovens, as professoras das séries infantis, professora Ivanilde, professora Josete, professora Vera e professora Vilma do irmão Antônio. Um abraço, irmão Antônio, Deus lhe abençoe, irmão Índio, né? Entre outras professoras, eles nos ensinaram isso. Porém, tem coisas a mais. Meus amados, a Bíblia, ela é o segundo livro criado por Deus. Aí você vai dizer, pronto, o seminarista endoidou agora. E Deus escreveu 2 livros, foi, meu irmão? Segundo Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, né? Ele afirmou que o primeiro livro ao qual Deus criou foi o das suas obras. O cosmo, o universo, tudo o que os nossos olhos veem, tudo o que podemos pegar, o que podemos apalpar, o que conseguimos sentir pelos nossos sentidos, foi criado por Deus. Salmo 19, versículo 1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O primeiro livro que Deus criou foi as obras dele. Há uns 2 dias atrás, no nosso grupo do WhatsApp, os irmãos estavam postando as maravilhas que vemos quando olhamos para o céu. Registrando em fotos, os irmãos viram imagens extraordinárias. Nuvens tomando forma, um céu lindo. Quem criou isso? Foi Deus, meu irmão. O livro das obras de Deus está aí para cada um de nós vermos. É por isso que, se entendermos o que é a Bíblia, nós não vamos esquecer de Deus.
Porque a todo momento que olharmos para o universo, a todo momento que estivermos vislumbrando alguma coisa, eu vou estar vendo Deus. Eu ando vendo Deus. Eu ando vendo milagres acontecendo. Algumas pessoas afirmam que milagres não acontecem mais. Claro que acontece. Para mim, é um milagre. Algo que pesa mais de não sei quantas toneladas sobrevoar os céus. Esse algo chama-se avião. Para mim é um milagre eu ter dois corpos, ou melhor, um corpo semi-morto e ao lado um órgão, ao qual eu retiro esse órgão batendo, funcionando, chamado coração, e pego, coloco dentro daquele corpo quase sem vida e é costurado todas aquelas veias, artérias, vasos, camadas de pele em cima de pele, recolocado os ossos no lugar, e eu ligo a chave e esse camarada vive de novo. Isso é um milagre, meu irmão. Isso é a obra de Deus. Isso é a Bíblia. O segundo livro ao qual Deus escreveu nos é mostrado de forma didática. E é esse livro ao qual temos nas nossas mãos, esse livro da capa preta, né? Essa coisa linda e maravilhosa que nós temos o prazer de tê-lo nas nossas mãos. Portanto, o sentido da Bíblia é, de forma didática, Deus mostrar que tudo que existe, que tudo que existiu e o que vier ainda a existir foi criação dele. A Bíblia, meu irmão, é o poder de Deus para a salvação do homem. Pois nela, nesse livro aqui, segundo livro criado por Deus, é o livro das suas palavras. Aqui está contido as boas novas de Cristo. É nela que lemos como Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Isso é a Bíblia, meu irmão. Se estudarmos isso todos os dias e lermos isso, nós não esqueceremos do Deus Todo-Poderoso. Porém, por que você crê na Bíblia? Por quê? Qual o motivo? Qual a razão de você crer na Bíblia? Nós temos, geralmente, quando abordamos esses aspectos, três aspectos. O aspecto histórico, o textual e o religioso. Eu vou abordar aqui com os irmãos o textual e o religioso. Amém? Falando sobre o textual, o porquê eu acredito, eu creio na Bíblia. Eu creio que tudo ali é fiel. A crítica textual, ela é um estudo de escritos, de manuscritos antigos, com o fim de autenticar a veracidade deles, a fidelidade deles. E aí, nesta tabela, eu mostro aos irmãos quais são as variáveis dessa avaliação. Nós temos a data em que o escrito foi redigido, nós temos as cópias mais recentes, nós temos o tempo que levou do original para a possível primeira cópia, que temos de posse dela, e o número de cópias. E aqui nessa tabela nós vemos aí vários autores e vários livros. Nós temos aí Homero, com a Ilíada, certo? Nós temos aí Platão, escritos de Platão, escritos de César,
certo? E todos esses são tidos como verdades absolutas. O autor da Ilíada, Homero, onde se passa mais ou menos aquele filme Troia, né? E vemos ali aquela produção cinematográfica muito bacana, ele é tido como uma verdade. A data em que ele foi escrito está em torno de 800 anos antes de Cristo. A cópia mais recente dessa data tem 400 anos após. E o número dessas cópias existentes são 643 cópias. Aí eu quero vir aqui para essa coisa extraordinária chamado Novo Testamento. A data em que o Novo Testamento foi escrito, por volta de 50 a 100 anos depois de Cristo, os historiadores eles têm essa margem de 50 a 100 anos. A cópia mais recente do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele completo passa-se 225 anos. Lembre que lá em cima nós vimos 400, aqui nós temos 250. Porém, existem porções que têm apenas 50 anos. E veja o número de cópias. Mais de 5.000 cópias. Se isso aqui é verdadeiro, meu irmão, isso aqui é mais que verdadeiro. É por isso que eu creio na Bíblia. É por isso que cada vez mais eu acredito na palavra de Deus. Porque a crítica textual ela nos mostra isso. Porém, tem mais. Nós vamos ver o aspecto religioso. Que nesse contexto, nós usamos a Bíblia para provar ela mesma. E aqui eu usarei o exemplo de algumas profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo, que se cumprem no Novo Testamento. Meus amados, eu não conseguiria colocar aqui todas as profecias, porque elas giram em torno de mais de 200, fora as suas ramificações. Mas eu queria colocar aqui uma lista de mais ou menos 6 profecias que diz respeito ao nascimento e à infância de Cristo. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ela lá afirma que o Messias, o Cristo, nasceria em Belém. Em Jeremias, que os descendentes seriam da casa de Davi. Em Daniel, mostra o tempo determinado. Em Isaías, diz que seria do útero de uma virgem. Também em Isaías, lá é relatado que receberia a visita dos magos. Em Zacarias, nós vemos que a sua aparência seria humilde, mas teria um propósito de nos salvar. Meus irmãos, prestem atenção. Se no ano passado alguém conseguisse dizer que nessa noite o seminarista ia estar aqui na frente do computador fazendo um vídeo para os irmãos, a probabilidade dessa pessoa acertar era grande ou pequena? Vamos botar aí que ele tinha uma probabilidade de 50%. Só que além dele dizer que eu estaria aqui, ele iria dizer: o seminarista vai estar com uma camisa cinza com vinho. E ele vai estar com a barba feita. Muito obrigado. Que ele vai estar fazendo isso de noite. Que ele vai ter feito isso e aquilo outro. Qual a probabilidade de se acertar isso, meu irmão? É muito pouca. Imagine mais de 200 evidências bíblicas que foram relatadas por volta entre 700 a 400 anos antes disso acontecer. Meus amados, é por isso que nós cremos na Bíblia. Nós não cremos na Bíblia por simples falácia.
Nós cremos na Bíblia porque ela nos mostra que é fiel e verdadeira. Se todos os momentos nós lembrarmos disso, nós lembrarmos da autenticidade da Bíblia, nós lembrarmos de tudo o que ela falou antes de acontecer, nós jamais vamos esquecer do Deus Todo-Poderoso. Nós jamais vamos esquecer do autor e consumador da nossa fé. Nós jamais vamos esquecer de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Mas para isso, nós precisamos conhecer. Para isso, nós precisamos ler, meditar, estudar. Para finalizarmos, por que é ensinado a você e a mim não só ler, mas aplicar? Por que eu preciso fazer isso que eu estou lendo? Será que apenas eu ler não é interessante para mim? Não é suficiente para mim? E aí eu lhe faço uma pergunta. Você tomaria um remédio que não fez efeito em ninguém? E aí? Esse remédio que eu vou lhe mostrar, que eu vou lhe dar, não fez efeito em ninguém. Você tomaria? Ou melhor, esse remédio que eu vou lhe dar fez mal em um bocado de gente que tomou. Você tomaria? Eu estou usando um exemplo. Meus amados, a palavra de Deus, ela tem que primeiro mudar a minha vida. Nós vemos na reflexão a respeito do filme, o filme de Mais Que Vencedores, nós vemos que quando a palavra de Deus entrou no coração daquela garota, a vida que ela mudou foi a dela. Ela fazia pequenos furtos. Ela deixou de fazer pequenos furtos. Ela vivia de uma forma tenebrosa, roubando, mentindo. Ela mudou de vida. Ela passou a exercer o que Tiago, capítulo 2, versículo 16, diz, que a fé sem obras, ela é morta. Então, além de estudarmos para não esquecermos do nosso Senhor Deus, nós temos que praticar aquilo que estudamos. Nós temos que pôr em prática tudo aquilo que lemos. Se eu sei o que é a Bíblia, eu vou praticar tudo aquilo que está contido nela. Por quê? Porque eu creio que ela é fiel e verdadeira. Por quê? Porque a crítica textual nos revela isso. Porque a história nos revela isso. Porque a própria palavra nos revela isso. Porque a autoridade contida naquela palavra faz com que vidas sejam transformadas. É por isso, meu irmão, que eu tenho que ler, estudar e aplicar. Só assim, meu irmão, eu não vou esquecer do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Só assim eu não vou esquecer em quem eu creio. Fico muito feliz pela oportunidade que Deus nos dá de poder estudar a sua palavra, de poder ter a liberdade de abrir a Bíblia, de abrir escritos, de abrir textos, de abrir comentários bíblicos e poder estudar afinco. Porque em algumas regiões isso não é possível.
Em algumas regiões as pessoas choram quando missionários chegam com Bíblias. As pessoas pegam a Bíblia e abraçam, beijam e choram. Você já chorou por ter a Bíblia na sua mão? Pense nisso. Pense nisso. Concluímos que para que nossa família, para que nós, os integrantes dessa família, não venhamos a esquecer do Deus Todo-Poderoso, nós precisamos saber que a Bíblia que temos é um manual que o Criador do universo deixou para você e para mim. E aí eu pergunto, meu irmão, quando você compra uma coisa que precisa ser montada, vem com manual, não vem? Vem sim. Você faz o quê quando você pega esse manual? Você deixa ele guardado? Você deixa ele em cima da cabeceira da sua cama? Ou você deixa ele aberto na imagem lá do que vai ser proposto a ser montado? E aí ele vai se montando sozinho? Não, meu irmão, você abre esse manual. E aí quando você abre, lhe é revelado os segredos, as verdades, para você poder montar, meu irmão, aquilo que você está desejando. Assim é a palavra de Deus. É assim a palavra de Deus. É um manual que o Criador deixou para mim e para você. É lá que está contida as palavras de vida. Segundo, para a nossa família nunca esquecer do nosso Senhor, nós precisamos saber que cremos nessa Bíblia não com uma fé cega. Ah, eu creio porque eu creio e pronto, e acabou-se. Não. Mas você crê de uma forma racional, baseada em fatos, em elementos, em evidências. O Cristo que você crê, meu irmão, ressuscitou. Não é fábula, não. Ele ressuscitou. Vários outros grandes homens continuam em suas tumbas, os seus restos mortais. Mas aquelas mulheres que no domingo de manhã foram limpar aquele corpo, chegaram lá e não viram nada, meu irmão. Cristo tinha ressuscitado, está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Glória a Deus. Creia nisso. Tenha certeza disso. Vibre com isso. Para finalizar, nós precisamos e devemos praticar, aplicar, exercer tudo o que aprendemos com o primeiro tópico e com o segundo tópico. Pondo na nossa vida e na nossa sociedade, aonde estamos inseridos, tudo isso em prática, mostrando às pessoas o que é a Bíblia, que maravilhas estão contidas na Bíblia e por que eu creio nela, não só falando, mas mostrando. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. E nesse momento eu queria orar com você. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa vez o Senhor dar essa oportunidade a mim e ao teu servo, à tua serva, que está ouvindo essa mensagem nesse momento, Pai. Muito obrigado porque várias outras pessoas não têm esse privilégio, Pai,
de ter as Sagradas Escrituras destrinchadas dessa forma, Pai. Ó Senhor, abençoa o lar dessa família que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que a sua família verdadeiramente seja uma bênção para ti. Que essa pessoa, Pai, possa dizer: eu e minha casa servimos ao Deus Todo-Poderoso, Pai. E que a tua palavra habite, Pai, nos nossos corações e faça um renovo. Que nunca venhamos a esquecer de nenhum só dos teus benefícios. Que a nossa alma todos os dias se alegre em ti. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que estão enfermos, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão enlutados. Aquelas famílias ao qual perderam entes queridos, Senhor. Que o teu refrigério seja derramado nas suas vidas, Pai. Que o teu amor e as consolações, Pai, do teu Espírito Santo venha a ser derramada por toda a face da terra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te cubra de graça e de misericórdia. Amém.